Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi preso hoje pela manhã pela Polícia Federal. E ele é suspeito de vazar informações de uma operação sigilosa. Vamos ver com o Anderson Nascimento. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, foi preso nesta quarta-feira pela Polícia Federal na Operação Unha e Carne. Segundo a polícia, Bacelar é suspeito de ter vazado informações sigilosas da Operação Zargum, deflagrada em setembro, em que o então deputado estadual TH Joias foi preso. Na tarde do dia 2 de setembro, Bacelar ligou para TH Joias e o orientou a destruir provas. A suspeita de vazamento havia sido levantada no próprio dia da operação pelo Procurador-Geral da Justiça do Rio, Antônio José Campos Moreira. Ele afirmou na ocasião que houve uma certa dificuldade para achar TH. O parlamentar não estava em casa na Barra da Tijuca quando as equipes chegaram e só foi encontrado horas depois na residência de um amigo no mesmo bairro. Segundo a PF, a ação desta quarta-feira se insere no contexto da decisão do STF no âmbito do julgamento da ADPF das favelas, que, dentre todas as providências, determinou que a corporação conduzisse investigações sobre a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividades no estado e suas conexões com agentes públicos. Policiais saíram para cumprir um mandado de prisão preventiva, 8 mandados de busca e apreensão, além de um mandado de medidas cautelares expedidos pelos próprios Supremo Tribunal Federal. O presidente da Alerj foi preso dentro da superintendência da PF do Rio, na Praça Mauá. TH também seria levado para a PF a fim de prestar depoimento. Até as últimas atualizações, nem a Alerj nem a defesa de Bacelar se manifestaram sobre a prisão desta quarta-feira. Olha, e o projeto antifacção que tramita no Congresso Nacional prevê até 30 bilhões de reais para combater o crime organizado. E esse valor viria de um novo imposto criado sobre as bets. A expectativa é que o texto seja votado na Comissão de Constituição e Justiça ainda nesta quarta-feira e depois no plenário. A criação de um novo imposto sobre casas de apostas para financiar o combate ao crime organizado será destinado a operações de inteligência, presídios federais e forças integradas de segurança. Os valores vão compor um fundo a partir de uma contribuição sobre intervenção no domínio econômico cobrada sobre as bets. A estimativa de valor foi feita a partir de cálculos sobre o faturamento das empresas informado pelo Banco Central. Além da nova fonte de financiamento, o projeto aprovado pelos deputados extingue os crimes de domínio social estruturado e favorecimento ao domínio social estruturado e cria um novo tipo penal de facção criminosa, inserido diretamente na Lei de Organizações Criminosas. O relator do projeto antifacção no Senado, Alessandro Vieira, devolve ainda ao Tribunal do Júri a competência para homicídios ligados a facções, derruba itens considerados inconstitucionais, como o fim do auxílio-reclusão e a suspensão do voto de presos provisórios, e reorganiza as regras de confisco e perdimento de bens. Olha só, dados recentes do IBGE apontam recordes nos rendimentos médios dos brasileiros. Mas mesmo com a alta, ainda persistem as desigualdades importantes por região, gênero, raça e cargo. Segundo a nova pesquisa, a média de salário em todo o Brasil chegou a R$ 3.208 mensais, o que foi considerado o maior valor da série histórica. Mesmo assim, esse patamar médio esconde realidades muito diferentes entre estados. No topo está o Distrito Federal, com renda média bem acima da média nacional, cerca de R$ 5.037. Já estados como Maranhão e Ceará aparecem com os menores rendimentos do país, R$ 2.051 e R$ 2.053, respectivamente. No mercado de trabalho, os dados também apontam um crescimento. A renda média do trabalhador aumentou aproximadamente R$ 106 mensais no período do último ano. Mas o que chama a atenção são as desigualdades persistentes.
Homens continuam ganhando, em média, 27% mais do que mulheres. Quando a comparação é por cor ou raça e nível de cargo, de acordo com o IBGE, a desvantagem para pretos e pardos é ainda mais grave. Entre diretores e gerentes, por exemplo, negros recebem em média R$ 2.500 a menos que brancos, uma diferença de 34%. Apesar dessa alta no salário médio do brasileiro, manter as contas e compras básicas mensais no país ainda é um desafio. Em uma breve comparação de gastos com compras básicas de itens como pão, leite, carne, frutas e verduras, enquanto um europeu usaria 5% de um salário mínimo na compra desses itens, um americano usaria, com salário mínimo americano, cerca de 4,8% dessa renda. Já o brasileiro, que recebe um salário mínimo, para fazer as compras dos mesmos itens, precisa usar quase 14% do seu salário. Esse assunto, claro, interessa para todo mundo o salário, não é mesmo? Então, para falar mais sobre a renda do brasileiro, nós vamos conversar agora com um especialista. Olha só, nosso convidado é o economista e o nosso parceiro César Bergo. Boa tarde, César. Seja muito bem-vindo. Sempre é um grande prazer, uma grande alegria recebê-lo em nosso jornal. Igualmente, Kleber, é um prazer estar com vocês aí. César, então, primeiro, eu peço como economista a sua avaliação sobre esse salário médio do brasileiro, R$ 3.208. É um número razoável ou ainda está aquém das necessidades do brasileiro? Olha, Kleber, está muito aquém das necessidades, né? Chama atenção aí a disparidade entre regiões do Brasil também, né? O Distrito Federal, ele tem uma renda bem, inclusive a São Paulo, né? Mas São Paulo tem uma população de trabalhadores bem maior. Também São Paulo tem uma grande força nessa estatística. A dúvida em si em questão da necessidade do brasileiro de fazer suas compras e de prover suas famílias. Portanto, a igualdade é grande entre regiões, é necessário políticas públicas e muitas vezes são mal entendidas, né? Quando o governo quer incentivar o Nordeste, o Norte, para equilibrar um pouco essa situação, mas não tenha dúvida de que é um grande desafio para o Brasil é vencer essa desigualdade, Kleber. E é importante lembrar, né, já que você citou desigualdade, que essa é uma média, né, um número médio. Essa média ainda esconde muitas desigualdades. Ainda tem muita gente ganhando bem menos que esse número, né, César? Não tenha dúvida. Por isso que o país adota o salário mínimo, que seria bom que todo mundo recebesse o salário mínimo. Mas sabemos que em determinadas situações as pessoas recebem até menos que o salário mínimo, o que não é permitido e não é legal, né? Tem a questão do trabalho escravo que tem que ser combatido. Agora, o Distrito Federal saca porque tem grande número de funcionários públicos, detém a sede da nacional. Então, também uma população relativamente pequena, parando com São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Agora, não tem dúvida de que a desigualdade, sobretudo regional, é ser foco política pública, possibilitar ao Brasil acesso não só à alimentação, como também à saúde, estudos, e o que é principal também, e tema que a gente vem comentando, é a segurança, né, Kleber? Correto. Você falou da questão regional e é importante a gente lembrar que o Distrito Federal e São Paulo apresentam as maiores médias salariais. Por outro lado, o Maranhão e o Ceará, as menores. O lugar onde a pessoa mora ainda faz muita diferença. Essas diferenças regionais vão influenciar o poder aquisitivo das pessoas e não há perspectiva disso mudar, César? Kleber, dizer que determinados estados, inclusive a ser mais barata também. Então, embora esteja ganhando menos, ela pode ter uma vida até relativamente melhor em São Paulo, embora no Rio de Janeiro. Portanto, isso é importante. Correto. Por isso, o importante tem que essa situação, ela tem a questão regional sim, mas dependendo da cidade, você tem, de qualquer forma, uma possibilidade da pessoa ter uma qualidade de vida melhor em função dos gastos, né? Você tem um gasto menor na cidade de Maranhão do que em São Paulo, não tenha dúvida, viu, Kleber? E por fim, César, agora você também como sociólogo, os homens continuam ganhando mais que as mulheres e os brancos mais que os pretos. Como sair desse padrão? Qual é o caminho para o brasileiro conseguir vencer esse padrão, principalmente quem é prejudicado, né?
É importante a sua pergunta, Kleber, porque a gente vê que a desigualdade não é só questão de renda, né? Dependendo da situação social da pessoa, ela tem uma dificuldade não só de arrumar emprego, mas de uma remuneração menor do que outras pessoas fazendo o mesmo serviço. Então, hoje no Brasil, nós temos sistema de cotas também estudantis na universidade, nós temos alguns sistemas que podem reduzir um pouco essa desigualdade, mas não tenha dúvida que através da educação e através de uma política pública mais segura, mais incisiva, tornando igual os trabalhadores à lei, isso é fundamental, sobretudo no que diz respeito às leis trabalhistas, né? Ou seja, não há nenhuma justificativa de que um trabalhador, em função da sua cor, em função do seu gênero, né, venha receber menos do que o outro fazendo a mesma atividade. Portanto, é uma desigualdade e deve ser combatida e buscar a equalização dessa situação social, viu, Kleber? Tá certo, então nós acabamos de conversar com o César Bergo, que é economista. César, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. É sempre uma aula aqui ouvir as suas entrevistas. Grande abraço, viu? Estarei sempre à disposição, Kleber. Um grande abraço. Até mais. E olha só, vamos mudar de assunto agora para fazer o nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia hoje. Olha só, nós já estamos em dezembro, né? E muita gente já está planejando a ceia de Natal. Uma pesquisa mostra que 1/3 dos brasileiros costuma fazer churrasco nessa época do ano. Vamos ver com Alexandre Cardoso. A cultura do churrasco já faz parte da vida do brasileiro. Assar aquela carne e chamar os amigos já é motivo de esperar ansiosamente pelo final de semana. E segundo um estudo do Kantar, que avalia dados de consumo, 33% das casas brasileiras optam pelo churrasco nas festas de fim de ano, 10% a mais do que era em 2021. De acordo com a pesquisa, 29 milhões de brasileiros fazem churrasco toda semana. As carnes bovinas são as mais presentes nos lares, seguido pelas aves e linguiças. Dados da pesquisa afirmam que os brasileiros fazem, em média, 4 compras de proteínas por mês e entre as carnes mais consumidas, o acém dispara na preferência da população. Em relação a onde comprar as carnes, parte das pessoas preferem comprar em supermercados, com cerca de 20% do volume, com ticket médio de R$ 50,59, pequenos varejos com 30% e média de R$ 51,42 e açougues com quase 8% do volume e com o maior ticket médio, R$ 66,85. E mesmo com essa variação de preço na hora de comprar a carne, o brasileiro sempre acaba dando um jeito e o churrasco de fim de ano com certeza não vai faltar. E olha só, um incêndio de grandes proporções atingiu a Ceasa, no Rio de Janeiro. Vamos ver as imagens com o Anderson Nascimento. Um incêndio em grandes proporções atingiu um dos pavilhões da Ceasa, a maior central de abastecimento do estado do Rio de Janeiro, que fica em Irajá, na zona norte da cidade. As chamas tiveram início na madrugada desta quarta-feira. Ao menos 28 lojas foram atingidas. Segundo testemunhas, o incêndio começou em uma loja de alimentos e se propagou rapidamente para estabelecimentos vizinhos que comercializam plásticos, papéis, bebidas e outros materiais. Em imagens é possível ver as chamas tomando conta de vários galpões rapidamente. Devido à força do fogo e ao risco de propagação para outras áreas do centro de distribuição, militares de 7 quartéis foram mobilizados. O corpo de bombeiro foi chamado às 1h40 da manhã. Até o momento não há informações sobre feridos. No entanto, 4 brigadistas foram levados a hospitais da região por exaustão. Equipes da 7 Rio, Conlurb e guardas municipais foram até o local. De acordo com a 7 Rio, os motoristas devem redobrar a atenção ao circular pela região, pois a fumaça pode prejudicar a visibilidade. Os comerciantes que trabalham no local afirmaram que os prejuízos serão grandes, já que reforçaram os estoques para atender às demandas das festas de fim de ano. E olha só, uma grande operação para combater o contrabando foi realizada no Mato Grosso do Sul. A repórter Giovana Corrêne vai trazer agora as informações.
A Polícia Federal, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou a Operação Oxores, destinada a reprimir a prática de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, contrabando, descaminho, entre outros crimes relacionados ao sistema financeiro nacional. O nome da operação faz referência a uma expressão latina para um direito da esposa, ao fato de que as investigações se iniciaram após denúncia feita pela esposa do líder da organização criminosa, que relatou o uso indevido dos seus documentos pessoais para a constituição de pessoas jurídicas de fachada, destinadas a práticas das atividades ilícitas. A operação é resultado de uma longa investigação que identificou a atuação estruturada de um grupo especializado na importação fraudulenta de grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira, sem a devida regularização fiscal. Os produtos eram distribuídos em todo o território nacional por meio de plataformas de marketplace, lojas físicas localizadas em Campo Grande, capital aqui de Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava a modalidade conhecida como dólar cabo, que consiste em enviar dinheiro ao exterior mediante a compensações financeiras e pode caracterizar o crime de evasão de divisas. O Poder Judiciário Federal expediu 9 mandados de busca e apreensão, cumpridos em residências e estabelecimentos comerciais vinculados ao esquema, localizados nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Além disso, foi determinado o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis de 20 pessoas físicas e jurídicas, alcançando o valor estimado de R$40 milhões, além da suspensão das atividades de 14 empresas envolvidas no esquema. E olha, em Santa Catarina, um esquema de vendas ilegais de jazigos foi descoberto. E o negócio movimentou mais de R$1 milhão. Vamos ver agora com a Michele Veiga. Em algumas cidades brasileiras, a venda de jazigos, para sepultamento é totalmente legal e é avalizada aí, pelos órgãos competentes. Mas também o que não pode é usar disso para lavar dinheiro, extorsão, enfim, outros artifícios aí criminosos, como aconteceu aqui em Santa Catarina, onde o Ministério Público do Estado deflagrou a Operação Vox Mortis, que investigou um esquema de venda de jazigos na cidade de Palhoça, no norte do estado, ali próximo a Florianópolis. De acordo com a investigação, esse esquema movimentou em 2 anos, entre 2024 e 2025 foram os anos de investigação, mais de R$1 milhão nas próprias contas bancárias de espaços aí onde vendiam esses lóculos ou jazigos dentro dos cemitérios da cidade. O Ministério Público instaurou esse inquérito e 12 mandatos de busca e apreensão na cidade, inclusive de Palhoça, Florianópolis e também São José, foram expedidos e essas situações aí estão sob investigação da polícia. A decisão, aí também da operação, determinou o afastamento imediato da gestora do cemitério local. Já a Prefeitura Municipal não se manifestou, disse só que alguns outros que estão envolvidos, que são servidores, foram afastados para a investigação. Os demais, vão esperar aí a conclusão do inquérito do Ministério Público e das futuras, instaurações aí de informações de justiça, e para a justiça e fazer as suas determinações de pena. Mas esse esquema estava movimentando muito dinheiro e é aquele negócio, quando o seu ente falece, não tem aonde fazer o enterro, quer um lóculo, quer um jazigo, vai lá, negocia e compra, e o pessoal aproveitava ali para fazer a extorsão. Tudo isso está sendo investigado aqui no estado. Olha, você sabia que a cidade de Cândido Godói, que fica no Rio Grande do Sul, é considerada a capital nacional dos gêmeos? Pois é, e todo ano, inclusive, acontece um grande encontro. No último, foram mais de 100 pares de irmãos. Vamos ver com o Guilherme Souza.
Proporcional ao número de habitantes, não existe lugar no planeta com tantos gêmeos quanto em Cândido Godói, no noroeste do estado. Foi o que revelou um estudo que rendeu ao município o curioso título de Capital Mundial dos Gêmeos, um fenômeno que intriga a comunidade há décadas e alimenta debates por toda a cidade. Ao longo dos anos, já circularam até teorias conspiratórias, como a de que um médico nazista teria passado pela região e feito experimentos genéticos em mulheres para aumentar o número de nascimentos múltiplos. Tem quem jure que a explicação estaria na famosa água de um poço local. Segundo a lenda, quem bebe pode ter filhos gêmeos. E há quem diga, simplesmente, que tudo se resume à genética. Pesquisadores ficam desse lado. Afirmam que a explicação é genética e ponto. O fato é que a cidade abraçou essa peculiaridade. Todos os anos, Cândido Godói realiza a Festa dos Gêmeos, que não atrai só quem vive lá. Muita gente que deixou o município faz questão de voltar, nem que seja por um dia, só para participar do evento que virou marca registrada da cidade. O encontro deste ano reuniu mais de 100 pares de irmãos. Aí estão eles, na foto oficial da festa. Um retrato que vai além do evento, é a imagem da identidade de Cândido Godói, a capital mundial dos gêmeos. E olha só, a Polícia Federal deflagrou uma operação nesta quarta-feira contra uma associação criminosa especializada em serviços de ataques hacker a sistemas de órgãos do governo e da segurança pública. Segundo as investigações, os suspeitos da operação promoveram ofensivas digitais a órgãos considerados estratégicos, como Polícia Federal, Serpro, Dataprev e o Centro Integrado de Telemática do Exército Brasileiro. A operação é chamada de Power Off, que significa desligar a energia, em tradução livre do inglês, e mira a atuação de criminosos especializados no formato de negação de serviço distribuído sob demanda, conhecidos como booters e stressors. Segundo as investigações, as plataformas permitem que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico, contrate um ataque hacker no formato dos mediante pagamento. Os serviços são hospedados em servidores de nuvem distribuídos em diversos países e utilizados por agentes em escala mundial. A Polícia Federal também fez uma operação contra criminosos acusados de usar o mesmo tipo de ataque para derrubar sites institucionais de parlamentares que se manifestaram a favor do projeto de lei que equipara aborto a homicídio. Olha, agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Caio. Seja muito bem-vindo. Caio, vamos começar falando do Brasileirão, porque ontem um estreante na Série A garantiu a vaga para a Libertadores e fez história, né, Caio? Exatamente, Kleber. Mais uma vez, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Bom, o Mirassol fez um Brasileirão espetacular até aqui. Surpreendeu todo mundo, dificultou a vida de muita gente. Para coroar essa bela estreia na Série A, o Leão garantiu vaga na Libertadores de 2026. Com a vitória por 2-0 contra o Vasco, o Mirassol confirmou a vaga direta na Copa Libertadores do ano que vem. O Leão Caipira chegou na elite do Brasileirão cercado de desconfiança. No melhor dos cenários, os torcedores rivais acreditavam que o Mirassol brigaria para não voltar para a Série B. Mas com um elenco recheado de veteranos e jovens promessas, o Mirassol brigou ponto a ponto durante toda a temporada. No início do campeonato, o treinador Rafael Guanais afirmou que o clube poderia ir além da simples permanência na divisão, mas imaginava que poderia, no máximo, conquistar uma vaga na Sul-Americana. O Leão é uma das poucas equipes do país que nunca oscilou. Jamais chegou a ficar mais de 3 jogos sem ganhar, e a performance foi a mesma em quase todas as partidas. A temporada 2026 será ainda mais desafiadora para o Mirassol, principalmente por ter um calendário mais apertado com 4 competições a serem disputadas: Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Parabéns então aí ao Mirassol. E Caio, nesta quarta-feira nós podemos finalmente descobrir quem será o campeão brasileiro de 2025? É isso, provavelmente chegou a hora, Kleber. Bom, o Flamengo tem a chance de ser campeão em casa dias após o título da Libertadores, então vamos ver os possíveis cenários para isso acontecer.
O Flamengo pode ser campeão brasileiro nesta quarta-feira e comemorar sua segunda taça em menos de uma semana, já que ganhou a Libertadores no sábado. A equipe rubro-negra joga no Maracanã contra o Ceará às 21h30. Os cenários que garantem o título do Mengão é vencer o Vozão, mas caso não vença, ainda pode ser campeão. Mas nesse caso, vai ter que torcer para o Atlético Mineiro ganhar do Palmeiras na Arena MRV. A equipe carioca tem 5 pontos de vantagem para o Verdão, que é o único que tem chances de impedir que a taça vá para o Rio de Janeiro. A equipe de Abel Ferreira só terá a chance de ser campeão se o Flamengo somar 2 derrotas, ou um empate e uma derrota nos 2 últimos jogos. Ainda assim, o Palmeiras precisa vencer os seus confrontos contra o Galo e contra o Ceará fora de casa. E o Mengão já pensa em 2026. Com a saída de Matheus Cunha, que assinou o pré-contrato com o Cruzeiro, o goleiro do Santos, Gabriel Brazão, é o preferido da diretoria. Com o Peixe na luta contra o rebaixamento nas 2 últimas rodadas, o Flamengo aguarda o fim do Brasileirão para retomar as tratativas de clube para clube. A diretoria rubro-negra está ciente das pretensões financeiras do jogador de 25 anos. A percepção é de que, caso o Santos não fique na Série A, há margem maior para os debates dos valores. O alvinegro praiano conta com 60% de direitos econômicos de Brazão, enquanto os outros 40% são da Inter de Milão. Então eu tenho que fazer a pergunta para você, Caio. Afinal, hoje sai ou não sai o campeão brasileiro? Eu acredito que sim, Kleber. Hoje, apesar do adversário do Flamengo, né, o Ceará tá brigando ali embaixo. O Flamengo tem tudo aí para fazer uma boa festa em casa, a torcida. Eu acredito que 3-0 pro Flamengo hoje, um jogo teoricamente fácil pro Mengão. Eu acho também que vai ser uma noite de festa para o Flamengo, mas quero lembrar que a Data Maíra, né, que é a agência de estatística da nossa comentarista esportiva, lembra que há 4 anos, olha só, 4 anos o Flamengo não vence o Ceará no Brasileirão. Vamos ver então, né, Caio? E olha só, hoje nós temos também outros jogos pelo Brasileirão. Então conta pra gente quem entra em campo, Caio. É isso, Kleber. Vamos dar uma olhada na tabela, então. Bom, Fortaleza e Corinthians abrem os jogos de hoje às 19 horas na Arena Castelão. O Leão do Pici vai em busca da vitória para fugir do Z4. No mesmo horário, o RB Bragantino recebe o Vitória no estádio municipal Cícero de Souza Marques, em uma luta direta contra o Z4. Mais tarde, às 19h30, a bola rola para Juventude Santos no estádio Alfredo Jaconi. O Juventude já está rebaixado, mas o Peixe ainda briga para não cair. Às 20 horas, o Santos recebe o Internacional na Vila Belmiro. O tricolor busca uma possível vaga na Libertadores e o Inter tenta fugir do rebaixamento. E no mesmo horário, Bahia e Sport se enfrentam na Arena Fonte Nova. Já às 21h30, serão os jogos que decidem o campeão. Flamengo e Ceará no Maracanã e Atlético Mineiro e Palmeiras na Arena MRV. E vale lembrar que o confronto entre Galo e Palmeiras é um compromisso atrasado da 34ª rodada, Kleber. Isso aí, bastante jogo e vamos ver se a decisão sai hoje, né? E nós vamos acompanhar a rodada. Muito obrigado pelas informações, Caio. Kleber, até mais. Até mais. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.